Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou lendo 1 Samuel, o capítulo 25, versículo 2 em diante, diz assim: Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, estava tosqueando suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem e Abigail da sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Aqui conta a história de Nabal e de Abigail. E conta a história também que Davi, junto com os seus homens, foi procurar Nabal, pedindo Nabal para que o recebesse e o desse, mantimentos, o recebesse da melhor forma, porque ele estava passando pelas terras de Nabal. E como Davi e os seus homens haviam protegido os homens de Nabal em determinado momento antes, Davi se sentiu à vontade para pedir que Nabal o recebesse, com todas as honras necessárias. Só que Nabal era um homem insensato e ele, embriagado no momento em que Davi o pede para o receber, ele se nega e se diz até que não conhece Davi. Tamanha a ingratidão dele, porque ele sabia quem era Davi e sabia que Davi e seus homens tinham recebido muito bem os homens dele. Davi fica enfurecido e aí vai de contra Nabal com os seus homens para realmente acabar com a casa de Nabal, para destruir tudo que visse pela frente, para assassinar mesmo a casa de Nabal. Só que nessa história existe uma mulher chamada Abigail, a esposa de Nabal. É uma mulher formosa, uma mulher prudente, uma mulher temente a Deus. Fica claro o quanto ela é prudente e o quanto ela tem temor de Deus, porque ela vai até Davi e ela cita para Davi sobre as coisas do Senhor, e ela vai com humildade pedindo a ele que não faça nada contra, porque ela não sabia que os homens de Davi haviam procurado a casa de Nabal, para serem recebidos. O que a gente aprende com essa atitude de Abigail? A gente aprende muitas coisas com a atitude dela. A gente aprende que Abigail, ela convivia, ela era casada com um homem duro, um homem de coração ruim, um homem maligno, ingrato. E ainda com todas essas características que Nabal tinha, Abigail não se deixou contaminar. Abigail continuou uma mulher temente ao Senhor, uma mulher prudente, uma mulher sábia, submissa, independente do que o marido era para ela, era submissa a ele. E o que ela faz? Ela vai e salva a casa dela com essas atitudes. E a gente aprende que a gente não precisa seguir e ser e se deixar contaminar pelas características de quem nos cerca. De repente você teve um pai, você teve uma mãe que não foram os melhores pais para você, mas que você não tem que necessariamente seguir esse padrão. De repente você foi casado, você tem um relacionamento com uma pessoa que não segue os padrões de Deus. Às vezes é uma pessoa grosseira, uma pessoa que não te trata bem, e nem por isso você precisa se emoldurar a esses padrões que você está convivendo. Você pode continuar sendo uma pessoa boa. A gente precisa entender que as nossas características e o nosso temor do Senhor, ele não pode ser moldurado pela atitude, pela característica de com quem a gente convive. O que a Abigail ganha com isso? Abigail ganha de Davi a reverência. Ele vê naquela mulher uma mulher tão sábia, uma mulher capaz de se humilhar com tanta sabedoria para salvar a sua casa, que no meio do caminho ela resolve tudo. Davi se compadece da situação dela e não suja as mãos dele de sangue para que destrua essa casa. E quando ela conta para o marido, depois que passa a bebida do marido, depois da festa, que ela conta que a atitude dela salvou a casa, o marido dela acaba depois de 10 dias vindo a falecer, não pela mão de Davi. Davi não precisou derramar sangue. Essa mulher salva também um derramamento de sangue da parte do homem de Deus, que seria Davi, que futuramente ele seria o rei. E ela acaba salvando a casa dela também. Ela recebe na vida dela depois. Davi fica tão impressionado com a atitude dessa mulher que ele a toma como esposa. E ela tem uma segunda chance. Aquela mulher que não
pegou as características ruins do marido e se tornou uma mulher amarga. Pelo contrário, ela se manteve com as características dela positiva e recebeu de Deus a compensação de depois ter um marido como Davi, e de viver com Davi, e de viver uma vida melhor do que o que ela vivia com o marido Nabal, um marido tão difícil quanto que ela tinha vivido até aquele momento. Então vamos hoje, eu e você, seguir as nossas características próprias. Não se deixar contaminar por características de ninguém. Seja um pai, seja uma mãe, seja um marido, seja uma esposa, seja um filho, seja irmãos, sejam amigos, sejam pessoas do seu trabalho. Você não pode se deixar contaminar. Você tem que ser uma pessoa que segue características e moldes do Senhor Jesus. Quer um molde? Segue do Senhor Jesus. E você vai ser feliz e você vai ter muitas vitórias, independente do passado que a gente tenha, independente do que a gente viveu no nosso passado. Lá na frente a gente vai ter um futuro maravilhoso. Desejo uma noite maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre a nossa vida. Fiquem com Deus e um forte abraço.